Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 6 de maio. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690 em todo o país, também pela Blue TV. Você acompanha o canal do Boi no portal sba1.com, pelo Facebook da emissora e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. E se você está no Paraguai, está acompanhando também pela TV por assinatura Neo TV. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Olha, se tem algo que tem movimentado mercados distintos, é a relação da produção de carne suína na China. O fato é que os chineses eles conseguiram trazer uma recuperação na sua produção que começava a aparecer e já era registrada já no segundo semestre do ano de 2020. Ela vem se ampliando e ficou mais marcante principalmente a partir dos 4 meses finais do ano de 2021, do ano passado. O que isso representa? Os chineses têm uma produção de proteína animal mais elevada dentro do seu território, o que é fato, e uma produção de carne suína que ficou mais cara. O modelo de produção chinês ele teve que ser alterado para evitar a peste suína africana. E isso trouxe duas situações novas. Um preço de carne suína, o quilo produzido, mais elevado no preço e também uma produção que não para de se estender. Dependendo da fonte, você vai observar aí que se diz que a China já tem uma recuperação na sua produção de carne suína quase que na totalidade daquilo que produzia antes, que chegava próximo ali ao volume de 55 milhões de toneladas por ano. Enfim, este cenário você já sabe que afeta as compras chinesas de carnes, carne bovina, principalmente aqui do Brasil, ou carne suína, de frango e todas as outras. E ele já tem utilizado esse cenário, esse argumento para pressionar preços. Também acaba por pressionar, ou tenta pelo menos, mercado de milho, de soja, muito mais difícil, até porque para engordar todos esses suínos por lá, tem que comprar milho, tem que comprar soja. E para falar a respeito deste assunto, nossa produção conversou com Pedro Esquique, ele que é da consultoria Headpoint, e falou para nós a respeito deste assunto. Falando aí com ele, Pedro, como é que este cenário que nós temos hoje em relação a uma recuperação, essa retomada bem mais rápida do que nós queríamos, poderemos dizer assim, mas que os chineses estavam planejando a recuperação na produção de suínos, como é que isso reflete no mercado de carnes e também dos insumos? Boa tarde. Enquanto nós estávamos em recuperação, era muito difícil entender quanto tempo eles iam voltar num nível pré-peste suína africana. Então, mas eles já chegaram nesse nível e até passaram um pouco desse nível já desde o meio do ano passado. Então, essa era uma situação, essa recuperação mais rápida é uma situação que já é conhecida pelo mercado há algum tempo, mas enquanto nós estávamos nesse processo, que foi ao longo do meio de 2020 até o meio de 2021, durante esse processo era muito difícil saber em quanto tempo nós chegaríamos lá e em que ponto a China ia começar a estabilizar o rebanho que ela tinha. Então, é um pouco dos dois, mas nesse momento já era sabido há algum tempo dessa recuperação, e inclusive já fazem alguns meses que o rebanho dele está bem estabilizado, e até a gente espera que, por conta dessas margens persistentemente negativas, ele comece a, inclusive, talvez a baixar um pouco para voltar num nível de equilíbrio com o mercado nacional chinês. Ô Pedro, essa afirmação sua mostra uma evidência de impacto sobre mercado de carnes, né? E já temos visto algum reflexo disso aqui no Brasil. Em relação às proteínas, a proteína da soja, também o cereal, o milho, isso mexe alguma coisa em relação, no seu entendimento, em relação às aquisições chinesas?
É difícil dizer, porque depende muito no caso a caso, mas é provável que sim, tá? Principalmente investimentos em aumento de plantel. Porque nós ainda temos um mercado doméstico que é relativamente forte. O Brasil ele tem uma cultura de consumo de carnes muito forte, que se equivale a países até a níveis de consumo per capita de países envolvidos. Então, assim, não é como se evapora como se a China parece comprar soja, por exemplo, que é quase uma porcentagem muito maior da nossa produção total. Então, o mercado doméstico ainda oferece aí um amparo para quem investiu em plantel, para quem investiu em ração. Mas com certeza, nesses últimos anos, principalmente carnes bovinas e carnes suínas, que aumentaram muito a participação da exportação no balanço de oferta e demanda, com certeza existe uma fraqueza que esse mercado vai sentir, que é algo que a gente praticamente não tem visto desde 2019, que foi quando começou a peste suína africana. Né? A China veio dando muito suporte para o mercado de carnes Brasil e Estados Unidos, e muito provavelmente esse suporte já não vai estar lá, principalmente para suínos. Para bovinos, isso é até uma coisa interessante de comentar, a China tem uma cultura de consumir muita carne suína, e por conta da falta de carne suína, eles precisaram migrar para outros tipos de carne de frango e carne bovina. Uma parte dessa demanda que migra para carne bovina, ela não volta, porque é uma carne com um maior valor agregado percebido, né? Inclusive uma carne mais cara, né? Você sabe isso melhor que eu. Mas uma parte dessa demanda não volta. Então, a demanda por carne bovinas é mais chinesa, é mais resiliente. Isso é uma coisa que a gente tem até visto nas exportações. O porém é que isso, como o boi no Brasil, o percentual de confinamento é muito baixo, isso não impacta tanto os investimentos feitos em ração, certo? Então, com certeza a gente vai ver principalmente uma fraqueza para o mercado de suínos e também para o mercado de ração por conta por decorrência disso. Pedro, uma outra questão que nós temos aqui está relacionada à oferta internacional, principalmente de milho. O conflito criado pela invasão russa à Ucrânia faz com que nós tenhamos uma disposição menor de milho em todo o mundo. A Ucrânia é o terceiro ou quarto maior player do mercado internacional e fica praticamente fora do mercado enquanto tivermos esta situação. Planta muito menos do que deveria plantar. Como é que isso deve impactar a produção brasileira, que deve vir com uma segunda safra recorde? Atualmente, a visão é de que a guerra na Ucrânia pesa mais no balanço do que a fraqueza nesse mercado de rações. E por quê? Porque no mercado de rações a gente pode ver um pouco mais de fraqueza, um pouco mais de suporte, mas no geral ele é um mercado um pouco mais constante, ele é um mercado que tem menos volatilidade. Por conta de tudo isso, ele depende muito do consumo, vai depender do nível de população, um pouco do crescimento de PIB, você migra um pouco para carnes mais caras, cortes mais caros, cortes mais baratos, mas no geral as pessoas não mudam tanto assim, principalmente países como o Brasil, como os Estados Unidos, que são grandes produtores, que têm essa cultura há muito tempo, as pessoas não mudam tanto assim o consumo per capita delas anual. Então, esse mercado, apesar de a gente estar assim vendo alguma fraqueza para ele é um mercado que, tanto para cima quanto para baixo, o que você tem a ganhar e a perder é menor. No caso da guerra da Ucrânia, é um evento muito pontual no sentido de é um caso fora da curva. E o que a gente vê é que, por a guerra estar se estendendo já dentro do período de plantio deles, a produção, inclusive, foi algo que nós fizemos aqui no nosso time semana passada, essas revisões de balanço, as perdas da produção de milho para a próxima safra, por exemplo, podem ser de quase 50%. Então, eles iriam de produzir 40 milhões de toneladas para 19 milhões de toneladas. Além disso, por conta da quebra de safra no Brasil, os Estados Unidos, o produtor americano, está preferindo plantar soja ao invés de milho. A gente tem preocupações com a safrinha de milho aqui no Brasil. Então, todos esses fatores compensam, e eu diria que até mais do que compensam, essa fraqueza no mercado de rações. Então, para quem está inserido especificamente nesse contexto de ração,
é sim um fator de fraqueza do mercado. Mas em termos de preço de insumo, para quem produz porco, para quem produz frango e até para quem confina, a nossa perspectiva ainda é de suporte para preço por conta de todos esses fatores que vão mais do que compensar esse cenário. Porque se você tem os Estados Unidos produzindo menos, maior demanda para milho brasileiro. A Ucrânia produzindo muito menos, mais demanda para milho brasileiro também. E a gente tem essa dúvida aí. Maio vai ser um mês extremamente crítico para a safrinha, quanto a gente vai ter de produção no final desse mês, quanto vão ser as estimativas, principalmente para Mato Grosso. Vai ser extremamente relevante e eu acho que vai ser muito mais pesado nesse custo de insumo do que talvez essa falta de demanda. Agora, do lado da receita, aí a China pesa bem mais. Tá certo, Pedro, um grande abraço. Ele que conversou com a nossa equipe durante o dia de hoje, colocando o seu ponto de vista, principalmente a respeito dessa recuperação para os negócios e para a produção e consumo interno de carne suína na China. Essa movimentação você já tem acompanhado aqui no Agricultura BR já há bastante tempo. Ela impacta mercados da carne bovina brasileira e também soja. Principalmente soja, milho nem tanto, mas o da soja realmente traz uma coisa bem diferente. Olha só, semana que vem, no dia 12, na próxima quinta-feira, nós vamos ter o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Ele vai trazer a primeira previsão global, mas principalmente Estados Unidos, da safra 2022-2023. O que esperamos, é o que deve acontecer. Ao contrário do que a pesquisa do próprio departamento trouxe no último dia útil do mês de março, dizendo que a área de milho seria maior, que a área de soja seria maior que a área de milho. Esse é um fator que aqui a equipe da Agricultura BR não acredita que aconteça e até o momento, nós não tivemos nenhum dos nossos participantes de programa aqui, os analistas que participam diariamente conosco, acreditando que isso possa de fato ser confirmado. Por quê? Porque o preço da soja é maior que o do milho? Claro que é maior do que o do milho, mas ele não está dentro daquela frequência, aquela margem de 2,3 ou até 2,5 vezes preço maior que de milho. Se a soja não estiver nessa fase, a soja não é mais interessante que milho para os norte-americanos. E os números hoje apontam para 2,01, às vezes apenas 2 vezes o valor do milho, do bushel do milho. Portanto, acreditamos que o relatório deve trazer, na verdade, uma área de milho tradicional. Então, é aguardar para ver, essa é a grande expectativa do mercado, tanto brasileiro quanto nos Estados Unidos. A maior parte dos analistas apostam em uma configuração muito tradicional em relação às áreas de soja e milho, portanto, soja não deve ter aquele crescimento de área que a pesquisa de intenção no final de março apontou. Vamos falar agora sobre soja em Chicago. Você acompanha comigo como é que vem as posições. Embaixo, no dia de hoje, temos aqui julho a $16,40 mais 2 o bushel, queda de 0,41%. Agosto, $15,88 mais 6 o bushel, perde 0,5%. Setembro, $15,17 mais 6 o bushel, queda de 0,64%. Em novembro, $14,82 mais 6 o bushel, perde 0,60%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora a moeda norte-americana, o dólar no câmbio comercial. Temos o dólar aqui subindo, sobe pouco mais de 0,5%, 0,52% de alta, a R$ 5,04 mais 1. São os números que eu trago agora para o dólar, e é sobre dólar, sobre o mercado financeiro, desta semana que vai encerrando agora, Walter Pulga, mais uma semana muito complexa, uma semana de muito vai e vem, sobe e desce. Como que está o mercado financeiro nesse fechamento, quase fechamento de sexta-feira? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar mostra mesmo
valorização frente a todas as moedas do mundo. Mesmo com uma baixa agora há pouco no dólar index, ele ainda sustenta aquele patamar de 103.300 pontos no dólar index, ou seja, continua tendo valorização frente às moedas mais fortes do mundo. Neste momento, aos 103.377 pontos, cai 0,41%. Mas vamos lembrar de novo, Fabiano, há alguns meses nós acompanhamos o dólar index, ele estava na faixa de 98, 99, avançou para 100, 101, 102, foi a 103, já se aproximou esta semana de 104 mil pontos, ou seja, há uma contínua valorização do dólar frente a outras moedas. Agora, a cena externa, tudo que acontece lá fora, é o foco dos investidores no mercado de câmbio nesta sexta-feira, né? O relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele permaneceu, vamos dizer assim, a criação de empregos permanece sólida nos Estados Unidos, 428 mil empregos sendo adicionados, né, no mercado americano. Como lembrava Catherine Judd, ela é do Banco do Comércio lá do Canadá, ela nota que o resultado positivo foi generalizado para a criação de emprego no mercado americano, de empregos, né, em todos os setores. Bom, tudo isso leva a crer que haverá, lógico, uma contínua valorização do dólar, até porque a alta na taxa de juros lá deve ocorrer mais adiante de novo. Já se trabalha com a perspectiva de que a taxa de juros nos Estados Unidos estaria em 2,7% rapidamente. Bom, é esperar para conferir. Mas vale lembrar que, por conta disso, há uma valorização do dólar, e aqui o dólar chegou a passar de R$ 5,11. Agora, independente do que ocorre com o dólar, preocupação mesmo é que ocorre com o petróleo. Porque, veja, petróleo vai mantendo o movimento de alta também no mercado internacional, e isso preocupa muito quem está no Brasil, dependendo de importação de combustíveis, né? Petróleo é negociado agora, lá no exterior, acima de 113 dólares o barril, eu falo do petróleo tipo Brent, né? A 112,75 neste momento, sobe 1,67%, mas já se aproximou de novo de 114 dólares o barril durante essa madrugada. Esse é o petróleo tipo Brent, mas o petróleo WTI, que é valor um pouco menor, também está em alta de 1,86% agora a 110 dólares e 27 centos o barril. Ou seja, petróleo não cede. E não cede, o Brasil continua importando combustíveis, viu? Nós importamos agora em abril 2 bilhões e 240 milhões de dólares em combustíveis, mais do que o dobro daqueles 1 bilhão e 100 milhões desembarcados no mesmo mês do ano passado, né? Mas, importando muito combustível, lógico, isso vai refletir em inflação aqui na frente. Juntos, fertilizantes, veja, e combustíveis significam 20% de tudo que o Brasil importa, né, no mês de abril. Bom, houve um aumento na quantidade importada de combustíveis e, olha, já há comentários no mercado de que os importadores já pedem um reajuste nos preços dos combustíveis de novo, né? O Brasil continua importando bastante, é dependente de importação de combustíveis, aumentou a produção de petróleo, mas não tem refinaria para processar esse petróleo, depende de importação de diesel de outros países e isso traz, lógico, movimento de alta. Os importadores já começam a pressionar por reajustes, apontando aí risco de desabastecimento de combustível no mercado brasileiro. Pois é, o Jornal Valor Econômico abordava isso agora há pouco na sua edição desta manhã. Fabiano, inflação vindo firme aí, dólar subindo, preocupação para quem está no agronegócio. Por isso, de olho na informação, planejando o seu negócio, sempre com muito cuidado, de olho nas informações. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Olha, por aqui nós destacamos os valores para soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui para entrega no mês de junho, Santos com R$ 194,50 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 197,20 a saca. Eu lembro que a entrega é em junho, para referência do dia de hoje, de acordo com a Grãos Corretora. Ressalto também que esses números há pouco tempo atrás estavam em R$ 206 por saca de 60 quilos. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. E olha, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu trago a previsão do tempo em destaque. Vamos falar também da volatilidade do mercado do milho e como que isso tem atingido a produção rural brasileira. Daqui a pouco, depois do intervalo. A Agricultura BR de volta e eu retomo
por aqui falando a respeito de milho. E o milho é um mercado que apresenta muita volatilidade. Aliás, essa é uma expressão que tem sido largamente utilizada quando falamos de alguns temas que são ligados ao agro brasileiro, internacional também, e quando falamos de moeda, né, de câmbio. Então, volatilidade está muito presente. É um cenário que nós temos mostrado diariamente aqui no programa, no qual temos o milho perdendo força no mais curto prazo, inclusive nas posições negociadas em mercado futuro, mas tem um fortalecimento nas posições com prazos mais alongados. Para falar a respeito de como que temos o mercado do milho neste momento, eu vou conversar com o João Pedro Lopes, ele que é especialista da Stonex e participa conosco no Agricultura BR. João Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber de você o seguinte, quais são hoje os principais fundamentos que influem no mercado do milho brasileiro aqui disponível e que acaba sendo o preço pago ao produtor rural? O que mais tem impactado nos preços? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um enorme prazer poder participar do seu programa. E bom, né, comentando aqui sobre os principais fundamentos, né, que têm movimentado o mercado de milho aqui no Brasil e internacionalmente, não tem como a gente não comentar a questão da Ucrânia, o país que vive uma guerra, né, com a Rússia, teve seus portos paralisados por causa do conflito, não conseguiu exportar milho nessas últimas semanas, nesses últimos meses, o que impactou muito a disponibilidade do cereal no mercado internacional, né, e foi um dos grandes fatores de alta nessas últimas semanas. Além dessa preocupação com a disponibilidade, né, num prazo mais curto, você também tem uma preocupação com a safra seguinte. O plantio do cereal começou agora no final de abril e deve ser muito impactado, né, por toda essa incerteza vivida no momento e deve prejudicar também muito a oferta para essa próxima temporada. Então, a expectativa é de que a Ucrânia, que é um importante player, né, no mercado internacional, um grande exportador, não deva ter uma participação tão grande nesses próximos meses, contribuindo para essa alta no milho, né? Além disso, você também tem o desenvolvimento da safra nos Estados Unidos. O começo dela não foi muito favorável, ela está atrasada em relação ao ano passado, em relação à média dos últimos 5 anos. Então, também gera uma preocupação com a produtividade norte-americana, né, e com uma possível menor oferta por lá também, que tem contribuído para essa alta nos preços. No Brasil, o preço ele se manteve um pouco menos volátil que se comparado com a Bolsa de Chicago, por exemplo, né? Os preços na B3 têm se mantido num patamar aí ao redor de 98, 90, né, por volta de 98. E o que contribuiu, né, para que o preço no Brasil não aumentasse nessas últimas semanas foi a queda do dólar, que, né, com o dólar mais barato, o produto brasileiro fica menos competitivo no mercado internacional, que tem, né, segurado um pouco os preços, mas agora com essa retomada, com essa nova alta do dólar, é possível que vejamos, né, preços mais altos. Além disso, você tem também uma preocupação com a safrinha 21-22, que a gente começa a colher agora em junho, talvez final de maio, início de junho começa a colheita. Já tem uma preocupação em relação a ela, né? Observamos um clima mais seco que o normal ao longo de abril. Para maio, as perspectivas também não são tão positivas, então é possível que tenha uma oferta um pouco menor do que o que era esperado anteriormente e ajude também a dar sustentação aos preços do milho e contribuir, né, para toda essa oscilação que a gente vem observando nas últimas semanas. João Pedro, você lembrou bem, né, a respeito do atraso na semeadura nos Estados Unidos, que realmente é histórico, né, já começa a ser
cada vez mais marcante. E na próxima semana, no dia 12, na quinta-feira, nós teremos o departamento americano trazendo o seu relatório de oferta e demanda. E ali nós teremos, de certo modo, uma confirmação das ocupações diárias nos Estados Unidos com soja e com milho. Ao final de março, uma pesquisa feita pelo departamento e divulgada trazia uma intenção de elevar a área de soja, né? E seria um outro fator histórico, uma área de soja crescendo sobre a de milho. Entretanto, as pontuações de mercado, principalmente em relação a preço, e aquele valor, né, que normalmente se usa nos Estados Unidos, do preço da soja ter que ser 2,3 vezes maior, até, alguns dizem até 2,5 vezes maior que o do milho, para se compensar investir mais em soja do que em milho. A diferença está bem abaixo dessa frequência. Você acredita que esse relatório pode trazer uma área de milho maior do que aquela que foi prevista ao final do mês de março, que foi divulgado, e trazer outras mudanças para o cenário internacional do cereal? Eu acredito que sim. Essa pesquisa de intenções de plantio, grande parte dela foi realizada em um período anterior ao início do conflito da Ucrânia, né? Então, ela não conseguiu captar totalmente a escalada dos preços do milho, né? Tá certo, no período tanto a soja quanto o milho avançaram, mas o milho avançou proporcionalmente maior, que contribuiu para talvez aumentar o interesse dos produtores americanos em plantar o milho, né? Então, acredito sim que nessa estimativa de maio o USDA possa trazer alguma revisão, trazer uma área de milho maior, né? Justamente por não ter captado esse aumento tão forte, né? Observado recentemente. E além disso, é legal comentar que os Estados Unidos, né, é famoso por gostar de plantar milho, né? O produtor americano gosta de plantar milho. Às vezes, por mais que essa relação não esteja tão favorável ao cereal, por tradição, por história, assim, eles costumam não deixar tão de lado o plantio do milho. Muito bem, João Pedro. João Pedro, agora falando um pouco mais aqui do Brasil, nós estamos no desenvolvimento da segunda safra, mesmo com algumas questões climáticas que podem influir de maneira negativa sobre a produtividade brasileira. Ainda assim, estamos caminhando, né, pelo menos até agora, estamos caminhando para uma segunda safra recorde no país. Com essa segunda safra sendo recorde confirmada, como que devemos ter o abastecimento nacional, principalmente estoques de passagem, e como que ele deve influir nos preços aqui no país, principalmente ao final do ano de 2022? Tá certo. Por mais que, realmente, como comentamos, né, a gente tem alguma certa preocupação com o clima, nossa estimativa para a safrinha ainda é muito positiva. A Stonex divulgou seu novo número, né, no começo desse mês de maio. A gente estimou uma produção de 88,1 milhões de toneladas, é uma produção recorde. E isso deve sim possibilitar, né, uma maior disponibilidade de cereal, tanto para consumo doméstico como para exportação. E nossos cálculos apontam que ao final do ciclo 21-22, né, os estoques avancem para 9,9 milhões de toneladas, contra 7,9 milhões no final da última temporada, aliviando um pouco ainda essa questão dos estoques de passagem, né? Tá certo, João Pedro. João Pedro, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e desejar a você uma ótima tarde. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme poder participar e uma ótima tarde. Conversamos com o analista da Stonex, João Pedro Lopes, que conversou conosco a respeito do mercado do milho, como é que está cenário nacional, internacional, volatilidade sempre presente nos mercados agrícolas. E olha, a cada instante, você está acompanhando aqui o programa, cada vez mais confirma que temos grandes expectativas sobre esse relatório de oferta e demanda da próxima quinta-feira. E o João Pedro trouxe, né, essa questão da tradição norte-americana. Neste momento, né, já tem algum tempo,
está muito claro que é melhor fazer a semeadura de milho nos Estados Unidos. Além disso, ele trouxe o fator cultural do norte-americano também sobre as suas áreas de semeadura. Portanto, quinta-feira promete muita expectativa sobre esse primeiro relatório da campanha 2022-2023. Por aqui nós vamos falar de clima, vamos para a região sul do Brasil principalmente, porque por lá o cenário traz influência sobre a fruticultura, principalmente sobre a produção de maçãs. Para falar a respeito deste assunto, participa do programa conosco Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Fabiano, produtores estão tendo prejuízos nas lavouras de maçã na Serra Gaúcha, com seus mais de 240 milímetros em Vacaria neste início de maio. A tendência agora é de um período prolongado de estiagem na região. Agora no Paraná, o destaque é a soja. O DERAL informa que a colheita está a 1 ponto percentual do seu fim, com 99% das áreas colhidas. No entanto, esse valor está atrasado em relação ao ano passado. Dentre esses 1% não colhido, o DERAL informa que 72% estão em boa situação e em condição média de 22%. E os outros 6% estão em situação ruim. E há uma insistência em chuva um pouco mais organizada na região, no segundo decêndio de maio. No centro-oeste, ainda há mais um episódio de chuva na região, entre os dias 10 e 14 de maio, com volumes baixos de fato, mas é uma chuva bem-vinda. Depois deste período, voltamos ao tempo seco, característico do outono. Agora, na região nordestina, os próximos 10 dias devem ser com chuva volumosa desde o Pernambuco até o Ceará, com chuvas frequentes e volumosas. Mas o tempo seco permanece mais no interior. Essa situação só deve melhorar a partir da segunda quinzena, quando uma frente fria alcança o sul da Bahia, em alinhado com o corredor de umidade, espalha chuva no interior baiano e no sul dos estados do Maranhão e Piauí. Agora no norte, também é nesse período que a chuva aumenta e se espalha mais pela região, com acumulados de até 100 milímetros no norte do Pará e Amapá, e entre 60 e 80 milímetros no sul do Amazonas e do Pará. O período de chuvas também é o período de cheias dos rios da bacia hidrográfica do Amazonas. O Rio Negro tem aumento representativo ao longo dos dias. O nível do rio subiu 22 centímetros somente nestes primeiros 5 dias de maio. Seu nível já está em quase 29 metros. Fabiano, é com você. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Por aqui eu volto a destacar milho, agora trazendo o mercado futuro brasileiro. Você acompanha as posições de mais curto prazo negociadas na B3. Veja que nós temos recuo para milho, aqui aquela realidade que a gente estava mostrando, posições com mais curto prazo perdendo mais, né? E as de prazo um pouco mais alongado ou estável, né? Ou perdendo menos. Olha só. Posição de julho vem agora R$ 92,50 a saca de 60 quilos, queda de 0,54%. Setembro, R$ 94,60 a saca de 60 quilos, queda de 0,45%. Essas posições de julho e setembro, elas refletem muito bem o andamento da safra brasileira, da segunda safra, que vem bem, como o João Pedro da Stonex falava há pouco. Já a posição de novembro aqui vem com R$ 97,13 a saca de 60 quilos, com queda de 0,34%. E janeiro, R$ 99,65 a saca, com alta de 0,15%. Sigo falando de milho agora. Milho na Bolsa de Chicago é o assunto deste momento na Agricultura BR. Temos queda forte, relevante para milho na Bolsa norte-americana. Posição de julho perde 1,32%, $7,87 o bushel.
Setembro, 7 dólares 43 centes mais 6 o bushel, queda de 1,65%. Dezembro, negócios com queda de 1,93% a 7 dólares 24 centes mais 2 o bushel. E a posição de março vem com recuo de 1,99% a 7 dólares 27 centes mais 4 o bushel. São os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago. Vamos mudar de assunto agora, porque eu vou trazer em destaque para você a cana-de-açúcar, principalmente o açúcar. Isso porque as usinas brasileiras, elas já estão negociando o açúcar da safra 23-24, o que é inédito. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, como você disse, então, as usinas brasileiras já fixaram 4.200.000 toneladas de açúcar para exportação na safra 2023-2024, que começa em abril do ano que vem. É o que estima a Archer Consulting em sua primeira estimativa para a temporada. Olha só, Fabiano, o volume corresponde a 17,5% do total esperado para exportação na próxima safra. O preço médio foi de R$ 2.259 por tonelada. Em nota, a empresa informa que é a primeira vez que se apura em maio a fixação da safra seguinte. Isso porque, normalmente, o levantamento se refere à temporada que está começando. Mas como a atual safra ultrapassou 80% do volume já fixados, a safra seguinte passa a ser monitorada nos negócios, algo que nunca ocorreu com tanta antecedência. A gente vai seguir acompanhando, Fabiano. Eu volto com você em Campo Grande. Tá certo, Gustavo D'Angelo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e a toda a equipe aí em Araçatuba, no estado de São Paulo. E o assunto agora, aqui no programa, é o café. Começamos trazendo os destaques do mercado futuro do café arábica negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Temos aqui uma queda muito vertiginosa, né? Vem uma queda realmente expressiva para café. E aí o cafeicultor fica olhando isso aqui, realmente é motivo para ficar nervoso mesmo. Temos aqui mercado derretendo, mercado com queda de 2% neste momento. Posição de julho a 2 dólares, 12 centes mais 55 a libra-peso, com queda de 2,16%. Setembro, 2 dólares, 12 centes mais 35 a libra-peso, recua 2,23%. Dezembro, posição a 2 dólares, 12 centes mais 10 a libra-peso, queda de 2,14%. E março, com 2 dólares, 11 centes mais 90 libra-peso, queda de 1,87%. São os negócios que destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York. Café robusta, agora negociado na Bolsa de Londres, referência importante para o conilon aqui no Brasil, também com queda forte. Temos aqui quedas próximo a 2% no mais curto prazo. Posição de julho a 2.094 dólares a tonelada neste momento, com queda de 1,96%. Setembro, queda de 1,97% a 2.089 dólares a tonelada. A posição de novembro negociada com queda de 1,83%, com 2.083 dólares. E janeiro, 2.083 dólares, também com queda de 1,42%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres nesta sexta-feira, dia de quedas fortes para os cafés em todo o mundo. Olha, a seguir nós vamos falar sobre gestão de cooperativas, vamos falar sobre resultados entre cooperados, associados e como que isso traz ali um cenário muito melhor para o agronegócio brasileiro.
Ainda hoje também você vai acompanhar mais informações do Dia de Campo da Embrapa Agrosilvo Pastoril ao vivo, direto de Sinop, lá no Mato Grosso. Eu vou para o intervalo e volto já. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque a partir de agora cooperativas, gestão desse tipo de instituição aqui no Brasil e como que ela acaba trazendo resultados, elas trazem melhores resultados para todos os setores, mas aqui especialmente falando do agronegócio. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet com a Luciana Martins, diretora da M Prado e também do Grupo Conecta. Luciana, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E as cooperativas, elas têm se fortalecido nos últimos anos aqui no país. E aí falando um pouco assim, principalmente do agronegócio, muita tradição no sul do país, também com trabalho mais na agricultura, e hoje nós vemos elas ganhando praticamente o Brasil inteiro e chegando a outras áreas do agronegócio, como, por exemplo, na produção de carnes. O que mudou nas cooperativas brasileiras para ter dado esse salto? Boa tarde, seja bem-vinda. É um prazer falar no seu programa. Falar sobre um tema tão importante, né, para o nosso agronegócio, que são as cooperativas agropecuárias. Realmente houve um salto, a gente percebe um salto tanto de desenvolvimento econômico como dessas cooperativas. No Brasil hoje, nós contamos aí com 1.512 cooperativas agropecuárias. E dessas 1.512, nós temos 27 que estão entre as 100 maiores empresas do agro, concorrendo com multinacionais, concorrendo com originação de grãos, então você percebe que são gigantes. Vem de uma referência muito forte no Sul, como você falou, Fabiano, acho que até pela a colonização europeia nos permite isso, né? Traz essa referência da Europa, e você ela verticalizando em outros aspectos, estão entrando na parte de piscicultura, entrando na parte de frigoríficos muito forte, né? Entrando na parte de concessionárias de máquinas. Então, hoje, dentro de uma cooperativa, você percebe várias ramificações. Elas já vinham com supermercados, postos de combustíveis, lojas agropecuárias, mas elas estão se profissionalizando e vem uma crescente. Você pega essas mesmas 27 cooperativas que eu te citei, que está entre as 100 maiores, no ano de 2021, elas faturaram, somente elas, 173 bilhões. É muito representativo, não só para o nosso agronegócio, mas eu acho como para o PIB do Brasil como um todo. Quais são os principais desafios hoje das cooperativas agro do país? E eu estou lembrando muito de algumas iniciativas que o Grupo Conecta, que você representa também, faz durante todos os anos. Quais são os principais desafios que acabam aparecendo e que essas lideranças hoje, que estão à frente das cooperativas, elas têm enfrentado no seu dia a dia? A gente está falando muito sobre sucessão, né? Como manter essa nova geração que está chegando no campo tão fiel quanto foi o seu pai, o seu avô com a cooperativa. Nós estamos para um mercado aberto, partindo para marketplace, Fabiana. Então, os nossos cooperados eles serão extremamente assediados. Vou te dar um dado para você entender como que está esse mercado na parte de venda de insumos. Todo insumo agropecuário que passa pelo Brasil, Fabiano, 30% hoje é vendido por cooperativas, então é comercializado por cooperativa. Aí nós temos 35% em venda direta, né, que a indústria faz direto para o produtor, e nós temos 35% feito por revenda. Nós estamos bem equilibrados. O que é o desafio hoje? A cooperativa ganhar esse mercado com esses novos sucessores que estão entrando. Então, dentro até do ENCA, que é o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que acontece agora dia 28 e 29 de junho, a principal temática é profissionalização dentro da gestão da cooperativa, ter cooperativas mais sustentáveis. Então, a ESG é uma temática que vai entrar e vem entrando forte. Nós temos também aí o desafio de levar verticalização para dentro das cooperativas. Você falou, olha, tem cooperativa investindo em frigorífico. Então, hoje, a cooperativa ela precisa gerar valor para o produto do cooperado, porque se ela ficar simplesmente em venda e comercialização de commodity, ela já percebeu que ela não se sustenta, né? Ela tem uma estrutura muito pesada. Onde tem uma cooperativa, Fabiano,
tem também muito desenvolvimento. Às vezes ela é o único banco da região, ela é o único supermercado, é a principal fonte geradora de riqueza, o principal veículo de contratação, né? O maior empregador da cidade. Então, o principal desafio hoje é entender que as plataformas, os fundos de investimento, vêm fazendo um investimento muito alto de aquisição de revendas, e as cooperativas precisam fortalecer no campo para trazer essa fidelização, para manter a participação de mercado que hoje ela detém, e eu falo, expandir essa participação de mercado. Olha só, Luciana, eu lembro aqui, assim, andando pelo estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, indo para Goiás, como que, principalmente nos municípios do interior, isso que você falou da importância da cooperativa em diversas ordens ali do comércio, como que ela é fundamental. É o maior gerador de emprego, normalmente, quando você tem cooperativas, empresas funcionando, bancos, supermercados, como eles atuam. E você falou também desse assédio, que hoje deve começar a aparecer, já aparece, sobre os cooperados, né, e nessa mudança, nessa sucessão nas propriedades rurais. Hoje, falando desse cooperado em relação à sua cooperativa, e pensando também que as cooperativas hoje, em alguns casos, elas concorrem com as principais tradings que operam no país, como nos mercados de soja, de milho e de café. Ela acaba concorrendo ali no mesmo nível, no mesmo padrão. Para o cooperado, qual que é a principal vantagem de estar dentro dessa cooperativa e até falar não, no caso de um assédio, por exemplo, de outras empresas, de outras tradings que acabam por buscar esse produtor rural? Informação sobre originação. 54% de tudo que é originado no Brasil, né? Mais da metade, ou seja, mais da metade, eu estou falando de originação, nós falamos sobre venda de insumo, né? Tudo que vai para o campo. Originação, 54% do que é gerado pelo agro é proveniente de alguma cooperativa, então é proveniente do cooperativismo. Então, olha a proporção disso. E aí, quando fala assim, por que eu não entrego, por exemplo, numa trading e entrego numa cooperativa? Na cooperativa, além de ter a parte de desenvolvimento social, sustentável da região, né? A gente está falando que o cooperado ele é dono daquela cooperativa. Após toda a movimentação, a cooperativa ela não opera lucro, né? Ela opera sobras. Então, tudo aquilo que é operado como sobra é redistribuído para o cooperado. Então, quanto mais riqueza aquela cooperativa gera, mais sustentáveis se tornam os cooperados da cooperativa. Antigamente, a gente tinha uma realidade, né, no Brasil, de cooperativas que falavam assim, não sei se essa cooperativa está indo bem, não está indo bem. Algumas pessoas até falam assim, essa cooperativa está quebrando, né? E aí vem a Luciana Martins dizendo, cooperativa não quebra, ou ela divide lucro, ou ela divide prejuízo, né? Ou ela divide as sobras, ou ela também vai dividir o seu prejuízo. Não existe essa nomenclatura em cooperativismo. É importante o cooperado entregar na cooperativa, comprar da cooperativa, porque aquela cadeia vai trazer prosperidade para toda a rede. E não só prosperidade para o momento de sobra, mas para que a cooperativa tenha musculatura para fazer reinvestimentos, construir fábricas, para melhorar aí a entrega do produto final. Ao invés de eu entregar uma commodity, uma soja, eu vou entregar um óleo de soja, eu vou comercializar uma maionese, eu vou comercializar, ao invés de fazer simplesmente a venda da carne in natura, eu vou fazer um processamento dessa carne, do amendoim. Então, que o cooperado ele é dono da cooperativa, então ele tem que enxergar a cooperativa também como um negócio da família dele. Tá certo, Luciana. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. E falar de cooperativa aqui para mim é um prazer, né? Eu tenho acompanhado aí 130 planejamentos estratégicos de cooperativa e vejo que elas estão numa crescente, numa ascensão, se profissionalizando, investindo, verticalizando seus negócios. Então, assim, você vai ouvir falar muito sobre cooperativas nos próximos anos, viu, Fabiano? Muito bem, quero mesmo. Obrigado pela participação, você está sempre convidada a participar conosco. Luciana, super simpática, falando aqui sobre cooperativas e principalmente essa atividade que gera trabalho e renda nas cidades, gera maior rentabilidade e fortalece, claro, seus cooperados, seus associados.
Mudo de assunto agora porque eu volto a falar de mercado das commodities, em especial soja, que vai engrossando ali a queda nesta sexta-feira. Temos aqui uma posição de julho com queda de 0,83%, a 16 dólares 33 centes mais 2 o bushel. Agosto, 15 dólares 82 centes mais 6 o bushel, queda de 0,88%. Setembro, 15 dólares 14 centes o bushel, queda de 0,88%. Novembro, negócios a 14 dólares 78 centes mais 4 o bushel, também perde 0,89%. Hoje um dia um pouquinho complicado em relação aos negócios com soja em Chicago. O dólar vai subindo no mundo todo, tá? Um reflexo de muita coisa, reflexo de menor disponibilidade de petróleo no mundo, de maior assédio, de taxa de juros americana mais alta e como que os mercados vão ficando mais nervosos nesta sexta-feira. R$ 5,05 mais 3 é a cotação do dólar neste momento, o dólar comercial, alta de 0,75%. E olha, a Embrapa está completando mais um ano de trabalho, de pesquisa, de atividade no estado do Mato Grosso. E a unidade, né, Embrapa Agro Silvio Pastoril, está realizando um dia de campo, que é mais de um dia, né, que é bacana. Mais de um dia de campo é melhor do que um dia de campo. E lá está sendo apresentado muita inovação, tecnologia e aquilo que contribui para os resultados do produtor rural brasileiro. É por isso que vamos viajar para lá e a partir de agora estamos com o Valdir Pacheco trazendo as informações. Bom dia, Pacheco. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, realmente a Embrapa, nesses 2 dias de campo aqui, que é o 11º evento sobre sistemas integrados de produção agropecuária, foi mais um show de muita informação, divulgação de alguns resultados de pesquisas desses últimos 10, 12 anos da Embrapa aqui no norte de Mato Grosso, né? E uma das palestras que mais chamou atenção hoje aqui foi a palestra que apresentou a tecnologia do BioAS, né? BioAS é uma nova fórmula agora de você conhecer melhor, do produtor conhecer melhor o seu solo, fazendo a análise BioAS, as análises bioquímicas, né, do solo. E quem palestrou e apresentou essa nova tecnologia é a doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrado, que está aqui ao meu lado. Então, essa tecnologia vai dar uma revolucionada na forma do produtor enxergar o seu solo, né? Verdade, porque essa tecnologia, o Brasil está sendo pioneiro no mundo, né? Nós estamos agregando 2 enzimas do solo às nossas análises de química do solo. Então agora o agricultor pode ver como que está o funcionamento da vida no solo dele, né? Então ele pode saber se ele tem problemas de saúde do solo no solo onde ele planta as lavouras dele. Elas nos permitem avaliar se o solo está saudável, está adoecendo, se ele já está doente ou se ele está recuperando. Então é uma coisa muito nova, né, inédita no mundo todo, e o Brasil está sendo pioneiro nessa bioanálise de solo. Fazendo uma comparação, Fabiana, é como se fosse fazer um exame completo agora de sangue, né, no nosso organismo, né? E agora, com essa bioanálise, né, tem um resultado mais aprofundado do solo que vai proporcionar mais produtividade. Isso tudo somado à palhada, à matéria orgânica que está já no solo. Exatamente. As pessoas pensam que pelo fato das lavouras delas estarem produtivas, o solo está saudável. Isso não é verdade. Muitas vezes você tem lavouras produtivas em cima de solos doentes. E o solo doente é uma coisa que a gente definitivamente não quer nas nossas lavouras, né? Nós queremos solos saudáveis, porque o solo é o grande trabalhador das nossas lavouras, né? E o solo saudável, além de produtivo, ele presta importantes serviços ambientais. Ele armazena mais água, nós estamos vivendo aí uma época de falta de chuva. Ele sequestra mais carbono, nós estamos vivendo essa época de mudanças climáticas globais. Ele faz mais ciclagem de nutrientes, nós estamos vivendo uma época que está faltando adubo, que o preço do adubo está caro. Então, o solo saudável é um aliado muito importante, muito poderoso que o agricultor tem. É o melhor funcionamento é o melhor funcionário da fazenda dele, né? Então, manter um solo saudável é estratégico para a agricultura tropical. E o Brasil agora tem como sair na frente do mundo inteiro, né? Mostrando que a gente faz uma agricultura que não só produz comida, mas também produz comida, preservando a saúde do solo, né? Em cima de solos saudáveis, não em cima de solos doentes. O que diferencia é que antes a análise do solo era muito focada nas condições físicas e químicas, né? E a biologia do solo ficava meio esquecida, quer dizer, faltava essa informação para o produtor.
Exatamente. Agora, com a bioanálise, a gente vai preencher essa lacuna que a gente tinha nas nossas análises de solo, que anteriormente a gente só ficava naquela questão mineralista, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E agora nós estamos ampliando essa visão do solo, ainda além dessa questão de excesso e falta de nutrientes, né? Com a biologia do solo, né? Que é realmente a maquinaria biológica que faz o solo funcionar, né? Não só para ser um solo produtivo, mas também para prestar todos esses serviços ambientais. Então, é um grande avanço. Como você falou, o produtor está tendo boa produtividade, achando que o seu solo está saudável, e na verdade não é bem assim, né? Ele poderia até produzir mais se ele conhecesse as condições reais do seu solo que está morrendo, né? Exatamente, nós temos já dados a nível de fazenda que mostram que os solos saudáveis chegam a produzir 1 tonelada a mais do que os solos que estão doentes ou que estão adoecendo. E esses solos doentes e adoecendo não estavam com a produtividade ruim, mas essas produtividades poderiam ser muito melhores, né? Então a gente poderia estar produzindo mais, de maneira muito mais eficiente e ainda contribuindo para o planeta Terra, né? Fazendo uma agricultura que seja amigável ambientalmente, né? Então essa é a grande vantagem. E você apresentou alguns cases ali de algumas fazendas, né, em termos de produtividade, a diferença nos ganhos, né? Exatamente, chegava a dar quase 1 tonelada a mais, né? Nas fazendas de solo saudável, as pessoas produzindo 4,7 toneladas, 4,8 toneladas de soja, média de 4 anos, e nas fazendas com solo doente, adoecendo, produzindo 3,7, 3,6, que não são produtividades ruins, mas o fato é que elas poderiam ser muito melhores, né? E com mais eficiência, agregando mais eficiência, né? Produzindo mais e usando menos recursos. Ok, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito importante. E quem quiser acompanhar a palestra da doutora Ieda na íntegra, essa palestra, todas as palestras foram gravadas e serão disponibilizadas no canal do YouTube da Embrapa. Dentro de uma semana, todas as palestras vão estar lá com muita informação. E esse evento, Fabiano, está se encerrando, as 4 palestras principais já se encerraram hoje, apenas as palestras satélites agora que estão nos finalmente, mas quem vai nos fazer um balanço agora sobre o sucesso desse 11º encontro aqui, desse 11º dia de campo, é o chefe de transferência da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Dr. Flávio Vlurk. Superou a expectativa, Flávio? Superou. Atingimos e superamos um pouquinho a nossa expectativa, lembrando, né, que depois de 2 anos nós estamos voltando com os eventos presenciais. Então nós tivemos ontem cerca de 250 pessoas, hoje um pouco mais, cerca de 300 pessoas, então foi muito gratificante receber os nossos produtores novamente na nossa casa, e foi maravilhoso, um conteúdo fantástico, né, e estamos muito satisfeitos. Agora, tudo isso também só é possível as parcerias firmadas da Embrapa com o sistema Famato, como o Senar, por exemplo, né, Flávio? Exatamente, o Senar é o nosso grande co-realizador desse evento, né? Foram 2 dias e nós teremos mais 5 dias de campo ao longo do ano 2022 nos principais polos agropecuários do estado do Mato Grosso. Então fiquem atentos, o produtor de cada polo desse importante, nós vamos estar lá ainda esse ano, se Deus quiser, sempre com a parceria do Senar. Flávio, obrigado. E também vamos ficar atentos, né, e mostrar toda essa tecnologia que estão sendo aplicadas através das lentes do canal do Boi. É isso aí, Fabiano. Eu encerro então aqui a minha participação, porque o evento está se encerrando e ficamos por aqui hoje, tá ok? É com você em Campo Grande, Fabiano. Obrigado, Pacheco. Obrigado aos pesquisadores que estão conosco no dia de hoje. Bom trabalho aí para a equipe do Pacheco, a equipe do Canal do Boi no Mato Grosso, que pôde levar um pouco desse dia de campo para todo o Brasil. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Nós vamos voltar logo mais a partir das 16 horas no horário de Brasília com muito mais informações para você. A todos uma ótima tarde e até lá!